querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Hoje a ligação é sobre aquele sentimento que não tem um ser humano no mundo que nunca sentiu. Às vezes, isso acontece de uma forma mais evidente, de outras vezes, nem tanto assim, talvez a gente nem consiga perceber que é rejeição, que é um medo de não pertencer que a gente está sentindo. Mas de fato, é um medo inerente à vida humana. O nosso corpo, de fato, interpreta a rejeição como uma ameaça mesmo, de verdade, à nossa vida até. Porque, evolutivamente, ser rejeitado poderia significar risco de morte. As pessoas, antigamente, né, no tempo dos homens da caverna, viviam em tribos. E era preciso estar em grupo para você conseguir se alimentar, para você conseguir proteção. Ou seja, se rejeitado por esse grupo, a sua vida era de fato colocada em risco. E a gente pode ver que essa nossa natureza permanece. Por exemplo, se um bebê é rejeitado, gente, um bebê é abandonado, ele não tem capacidade de sobreviver sozinho. O bebê não consegue se alimentar, o bebê não consegue se dar o amor que ele precisa sentir para sobreviver, para crescer de forma saudável. Um bebê que é deixado sozinho, rejeitado, ele não tem como sobreviver. Então, por isso que, de fato, quando a gente é rejeitado, ativa um medo muito forte. A gente sente como se algo para nossa sobrevivência não está sendo suprido, entende? Por isso que, de fato, é um medo tão profundo. E assim, existem as rejeições mais evidentes e mais óbvias, que eu vou listar aqui, mas eu quero conversar com vocês também sobre situações menos óbvias, que talvez você não perceba que é se sentir rejeitado e que pode estar te machucando aí sem você entender. Então, não, esse episódio não é só para quem levou um pé na bunda e foi rejeitado, e sim para todo mundo que em pequenas situações foi sendo rejeitado, sentindo isso, mesmo sem saber nomear. Então, como eu disse, né, as rejeições mais evidentes são essa coisa da rejeição amorosa, então um término de namoro, um desinteresse. Tem a rejeição também familiar, né? Como a gente falou do exemplo do bebê, então essa rejeição pelos pais. A rejeição entre amigos, então quando você não é incluído, quando você é esquecido pelo grupo de amigos ou trocado, enfim, diria que essas são as principais. Mas existem também situações no cotidiano, na rotina, principalmente na infância, que acontecem e que marcam a gente de uma forma mais silenciosa. Eu pensei em alguns exemplos, mas eu quero que você pense também no que aconteceu na sua vida que possa ter ficado como uma marca de rejeição até hoje. Então, sabe aquele exemplo clássico de não ser escolhido para o time numa aula de algum esporte, na aula de educação física? Isso parece besteira, né? Mas isso marca a criança, porque ela é deixada ali como último lugar. Muitas vezes, pelo físico, pela falta de habilidade de performance física mesmo. E sim, isso acontece muito. Muitas pessoas são rejeitadas por critérios físicos. Então, desde esse exemplo do esporte, né, onde uma pessoa menos habilidosa, mais fraca, não é escolhida, as pessoas não querem ter junto o fraco, o lento, as pessoas querem o ágil, o forte, o que vai conseguir vencer e chegar em primeiro lugar. Existe ainda, a gente sabe, né, infelizmente, a rejeição por raça, por cor de pele. Existe também até a rejeição de faixa etária, né? Eu acho que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas são rejeitadas do dia a dia, das programações, no trabalho. Elas vão passando a ficar mais esquecidas. Outra forma de rejeição mais silenciosa é quando você é interrompido, quando você tenta contar alguma coisa, quando você tá ali super animado pra contar uma coisa importante pra você, pra um amigo, pros seus pais, pro seu parceiro, pra sua parceira, e aquela pessoa ali te interrompe, te corta, parece que nem escuta o que você tá falando. Isso é uma forma de rejeição muito forte, porque é como se aquela pessoa não te enxerga, ela te ouve, mas não te escuta. Ela não entende o quão importante é aquilo pra você. É como se a pessoa tá na sua frente, você tem pessoas ao seu redor, mas você não é compreendido.
você não é visto. Outro exemplo desses, quando, sei lá, você dá um presente pra alguém e a pessoa troca ou a pessoa nem agradece. Você faz ali todo um esforço, você quer agradar a pessoa e, de novo, ela não te enxerga. Isso é uma forma de rejeição. Enfim, eu quis trazer esses exemplos simples da rotina do que literalmente um pé na bunda, ser abandonado na infância, pra gente ver como no nosso dia a dia a gente sempre se sente rejeitado, a gente sempre é rejeitado em coisas pequenas e a gente precisa lidar com esse sentimento. E esse sentimento, de fato, machuca a gente. E é preciso identificar o que isso significa, porque se existe um somatório de rejeição na nossa vida, isso impacta diretamente na qualidade da sua vida. E eu trouxe aqui alguns sintomas de quem vive muita rejeição. Vou explicar cada um deles para ver se você se identifica. Primeiro é a dificuldade de ser autêntico. Quem já foi muito rejeitado tem muito medo de ser ele mesmo. Então, por isso, a pessoa vai se podando, vai tentando agradar, vai fazendo de tudo para ser gostado, para não passar por aquela rejeição de novo. Só que, por mais que as pessoas comecem a gostar da sua performance, dessa versão não autêntica que quer agradar, você ainda vai estar machucado. Porque as pessoas gostam de um personagem, de uma farsa, e no fundo você sabe disso. Então, isso não é uma solução, percebe? Existe também aquela pessoa que busca exageradamente por validação externa. Então, quando a pessoa não sabe o seu próprio valor, justamente por ter sido muito rejeitada e ter essa dor da rejeição muito latente, ela precisa o tempo inteiro que outras pessoas não a rejeitem, façam o oposto de rejeitar ela. Então, incluam ela, elogiem ela, fiquem bajulando o tempo todo. Ela não consegue, por si só, entender as suas qualidades. Ela precisa constantemente ouvir de outras pessoas. Outro sintoma é a dificuldade em respeitar autoridades, então os pais, o chefe ou até mesmo Deus. Gente, pessoas que foram muito rejeitadas, principalmente na infância, né, pelos pais, têm dificuldade em respeitar professores, de respeitar essa figura que representaria quem o rejeitou, percebe? E isso acontece muito também com a relação com Deus, principalmente com pessoas que foram rejeitadas pelo pai. Pessoas que foram rejeitadas pelo pai podem não conseguir sentir uma relação íntima, uma relação de confiança com Deus. Outro sintoma é a busca incessante e até cega por pertencimento. Sabe aquela pessoa que precisa pertencer a qualquer custo? Na verdade, todos nós somos assim, né? Então, a gente compra coisas para pertencer, a gente às vezes fala coisas para pertencer. Mas sabe aquelas pessoas que precisam fazer parte de um grupo, às vezes uma seita, pessoas que a qualquer custo precisam se sentir ali fazendo parte de uma comunidade. Só que é nesse momento que muitas vezes os manipuladores agem. É aí que o governo te manipula, te faz só seguir, sem você pensar, porque você está sendo guiado pela dor da rejeição. E quando alguém te bota para dentro, a pessoa é capaz de ficar cega. Então, isso é muito perigoso, porque a pessoa sente esse amor, entre aspas, essa sensação de pertencimento, que é uma necessidade tão básica que foi reprimida pela rejeição, e fica cega para todo o resto. Não consegue pensar por si própria, porque aquela lacuna do pertencimento está preenchida. Quinto sintoma é a incapacidade de se abrir e até mesmo amar. Pessoas que foram rejeitadas, principalmente na infância, ou até mesmo em algum relacionamento amoroso que deixou algum trauma muito forte, tendem a se fechar. Elas não querem passar por aquilo de novo. Então, na situação dos pais, a referência de amor, de quem deve amar elas, abandona elas.
Então, quando chega alguém com esse sentimento de amor, de relacionamento, de confiança, a pessoa se fecha por saber que o amor abandona. A mesma coisa se alguém passa por um relacionamento amoroso muito traumático desses. A pessoa se fecha por achar que, não, eu não posso me abrir porque eu não vou passar por isso de novo. Eu não quero passar por isso de novo. E por fim, o último sintoma, e o mais grave de todos, é a depressão. Vocês podem ver, vocês podem perceber, né, que a depressão tem uma associação direta com a rejeição. Muitas pessoas que hoje sofrem de depressão passaram por alguma rejeição muito forte na infância, de novo, principalmente dos pais. Gente, eu repito isso diversas vezes nesse episódio, eu tô até com um outro tom de voz, eu tô achando que eu tô um pouco mais séria, né? É porque esse assunto é sério mesmo. Ó, fui falar que eu tô séria e dei risada. Mas, realmente, essa rejeição dos pais é muito cruel, é muito traumática. É uma coisa que é preciso estar muito atento, é preciso de muito autoconhecimento e muita terapia para você conseguir superar. Então, muitas pessoas caem em depressão por isso, porque falta o amor de quem deveria mais ter te dado amor. A gente vai conhecendo o mundo, percebendo o valor das coisas, o nosso valor, conhecendo literalmente palavras, sentimentos, emoções, através dos nossos pais. Eles são as primeiras pessoas para nos ensinarem tudo. E quando isso não existe, existe uma falta muito grande. A gente aprende, no lugar do amor, a falta. E a gente acha que talvez tenha algo de errado com a gente por isso. Acho que também, num outro viés, a vida moderna tem intensificado isso da depressão, justamente porque a gente vive menos em comunidade. Essa sensação da rejeição tá mais evidente para todo mundo, né? Cada um por si, todo mundo nas suas casas, nos seus celulares, fechados. E aí, eu comecei a pensar sobre a minha experiência, né? Nos dias de hoje. Não vamos aqui fazer uma sessão de terapia, por favor, obrigada. Mas hoje em dia, aonde estão esses sinais sutis de rejeição? E assim, definitivamente, como eu sou uma pessoa que estou agora exposta na internet, existe muito essa sensação de rejeição. Teve um episódio, inclusive, que uma pessoa comentou: detestei esse episódio. Gente, não tem problema nenhum. Vocês podem detestar os episódios. Ninguém precisa me amar. Mas, de 70 comentários, eu acho 80 comentários que tinha no episódio, um que falou que detestou, pega na gente. Não é que é verdade isso? E olha que, tipo, eu realmente nem sou uma pessoa muito grande em termos de número de seguidores, não tenho muito hate, mas imagina como as pessoas não se sentem recebendo um grande volume disso. De rejeição da sua ideia. A pessoa tá ali, botando a cara a tapa, falando o que pensa, e a ideia mesmo, o pensamento é rejeitado. Todo mundo tem direito de discordar, óbvio, mas isso é uma sensação de rejeição, entende? Outra coisa também que eu percebi, quem trabalha com vendas vai me entender muito. Gente, vender é estar exposto ao sentimento de rejeição o tempo inteiro. Para quem não sabe, eu faço uma mentoria de empreendedorismo. E assim, eu adoro dar a mentoria, eu adoro me posicionar nas redes sociais, mas quando eu vou abrir turma de mentoria e eu preciso vender, gente, eu odeio essa parte. Eu fico me achando, sei lá, aquelas pessoas que vendem curso na internet numa conotação negativa. Horrível, horrível. E eu identifiquei, cara, eu não gosto dessa parte do vender porque quem vende é muito rejeitado. Porque você tá falando ali pra muita gente. E é uma amostra muito pequena que vai de fato comprar o que você está vendendo. Você tem que tentar falar com, enfim, falando de internet, todos os seus seguidores. E quem vai comprar é muito menos. Então essa sensação de rejeição constante ao tentar vender é muito desafiadora. Aposto que alguns de vocês trabalham com vendas, né? Mesmo não sendo um produto seu, tipo, na internet acaba que é muito você o produto, né? Mas mesmo trabalhando em algum lugar, vendendo velas, vendendo pisos de madeira, sei lá, tô falando coisas bem impessoais. Quando você tenta ali vender para um cliente e o cliente te diz não, você acha que isso não mexe? Mexe, mexe sim. E por isso,
eu trouxe também algumas formas de como lidar na prática com esse sentimento de rejeição, independente do grau. Eu acho que, primeiro de tudo, não temos como deixar de falar de terapia nesse episódio. É muito importante fazer terapia para você conseguir lidar com esse sentimento, principalmente em níveis mais profundos e graves, vindo de traumas da infância, tá? É muito importante também nomear e identificar o que você está sentindo. Nessas situações que são menos evidentes, quando você tá ali no fim do dia com seu parceiro e ele não tá escutando o que você tá falando, perceba, cara, tô tão irritada com ele, tô pé da vida aqui com esse cara que não conversa comigo. Na verdade, você tá assim irritada, raivosa, porque você tá sentindo rejeição. Então, identifique esse sentimento, porque é mais fácil de lidar com ele. Outra coisa, sempre reflita, pô, esse não é sobre mim ou sobre o outro? Então, se você não tá sendo chamado pra sair com o seu grupo de amigos diversas vezes, se vários grupos de amigos diferentes, se várias pessoas diferentes estão te rejeitando, isso é sobre o outro ou sobre você? Será que você não tá um pouco chato? Será que você não tá um pouco só falando de si ou só falando de problemas? Será que você não se tornou companhia pesada? Então identifique, essa rejeição é por minha causa ou é mais sobre o outro, tá? E por fim, mude a perspectiva, entenda que você também rejeita. A gente esquece disso, né? Mas quantas vezes a gente não rejeita o outro? Porque eu tenho certeza que você não diz sim pra tudo. Então, se alguém no trabalho te apresentou alguma ideia, mas que você não achou legal, ou aposto que você já se relacionou com alguém que você não quis que o relacionamento fosse pra frente, evoluísse. Você já disse não pra algum amigo quando ele te procurou pra sair, pra fazer alguma coisa? Então, às vezes, é sobre não levar tanto pro pessoal, sabe? Porque a gente também rejeita os outros. E talvez, às vezes, não é muito sobre a pessoa. Às vezes você só tá lidando com algum problema seu, às vezes você só tá sem tempo. Então, quando você muda a perspectiva, para de levar pro pessoal, você consegue, talvez, tirar tanto a força dessa rejeição, sabe? Então, acho que todo mundo precisa buscar essa cura de alguma forma. Ficar atento a não viver constantemente com essa sensação de rejeição que só acaba com a sua autoestima, mas que é parte da vida. E entender que você não precisa ser amado por todos para ter valor. Talvez se você não foi escolhido ou se você foi rejeitado, não era onde você pertencia. E se você tivesse sido rejeitado num lugar onde você não podia e não merecia ser rejeitado, que você tenha força para lidar com isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima. Beijo! Esse programa foi produzido por Waffle.